Já botei para gravar aqui. O último informativo é justamente que eu vou gravar e disponibilizar lá no Sistema Saga também, pelo link do YouTube, tá bom? Vou pedir até o favor aí, tanto a líder como a vice-líder, né? Quem estiver presente logo assim que a gente começar a aula, quando for videoconferência, para me dar uma lembrada de colocar para gravar, né? Eu deixo o programa já aberto e termino esquecendo de colocar para gravar, viu? Vou pedir esse favor a vocês. E de antemão já agradeço a ajuda nesse sentido. Não, repetir aí, nós vamos gastar mais 20 minutos, a aula se acabou, né? Não dá certo, tá? Então, olha só. Encerrada a parte aí dos nossos informes, vamos efetivamente ao nosso conteúdo. Por favor, só me confirmem se vocês estão visualizando nossos slides. Opa, graças a Deus, está todo mundo visualizando. E como vocês podem perceber, aí na telinha de vocês, a temática que a gente vai discutir hoje, tá? Já saindo aí um pouquinho da teoria geral da execução, é justamente as partes na execução. Camila fez chamada? Não, mais pra frente a chamada, tá? A gente combinou 8 horas, 8h05, aí a gente faz chamada, tá? Então, a nossa temática é sobre as partes na execução. Ela é uma temática bem simples, certo? A gente vai analisar aí como é que funciona a legitimidade ativa nos processos de execução, a legitimidade passiva, a questão de litisconsórcio, se é possível ou não, e a questão de possibilidade ou não de intervenção de terceiros, tá? E aí finaliza bem rapidinho mesmo, bem curtinho o nosso conteúdo, inclusive a gente termina na própria aula de hoje, certo? E aí entender as partes na execução, essa parte já está no Saga? Como assim essa parte já está no Saga? Não está no Saga ainda porque a gente está em videoconferência, né? Assim que a gente concluir a aula, que estiver gravada, eu vou postar lá no sistema, tá bom? O que tem no sistema é teoria geral da execução. As partes na execução a gente está ministrando hoje, e aí quando a gente concluir a aula, eu coloco lá, tá bom, Fernando? Então, olha só. Por que é importante, professor, a gente entender as partes no processo de execução? Assim como lá no processo de conhecimento, né, a gente estuda os sujeitos processuais e também a questão de legitimidade ativa e passiva, a importância deles lá é justamente descobrir quem vai buscar o poder judiciário, na verdade, quem vai buscar a tutela jurisdicional do poder judiciário para a resolução de um conflito, né? E quem é a outra parte que aí inicialmente vai responder em relação a essa pretensão inaugural que é dada na petição inicial. Do mesmo modo que acontece lá no processo de conhecimento, também vai acontecer no processo de execução, tá? A única diferença aqui é que nós vamos ter uma obrigação já consolidada. Se nós temos uma obrigação já consolidada, nós vamos ter um autor, um credor e um devedor, tá? O credor com seu direito de exigir o cumprimento de determinada prestação, o devedor, né, no dever de fazer o adimplemento, e aí, consequentemente, né, a gente conversou isso em teoria geral da execução, para que haja execução, tem que haver o quê? Um inadimplemento por parte do devedor. Porque se o devedor, ele é devedor, mas ele é um devedor adimplente, ou seja, que cumpre com as obrigações assumidas, não há motivo, razão, circunstância, muito menos fundamento jurídico para a propositura de um processo de conhecimento, seja baseado em título judicial, seja baseado em título extrajudicial, ok? Então, as partes na execução vai permitir que a gente consiga identificar quem vai poder ser esse credor, quem vai poder ser esse devedor, certo? E além disso, já nos situar, tá, nas nomenclaturas utilizadas processualmente para identificar esse credor e esse devedor. Ora,
Se o credor é quem detém o direito à execução, né? O direito a exigir o cumprimento da obrigação. Logo, quem estará propondo a execução é o credor. Sempre, professora, sempre. O credor, ele sempre irá propor o processo executivo. Seja ele de forma autônoma, seja ele na modalidade de fase processual, tá? Pelo cumprimento de sentença. E aí, esse credor, processualmente, ele vai ser chamado de exequente, tá? Professora, exequente, sim, vou colocar aí no chat para vocês, ó. Exequente. O exequente é o credor, ok? De um outro lado, tá? O credor que exige, né, o cumprimento por parte do devedor, vai visualizar no devedor, processualmente, uma outra figura que nós vamos chamar de executado. Certo? Então, nós vamos ter o exequente e o executado. Professora, eu posso dizer, questão de prova, inclusive, né? QPP. Eu posso dizer que o exequente é a mesma coisa que o autor? Olha o dedinho. Pode de jeito nenhum. Por que, professor, eu não posso dizer que exequente é autor e executado é réu? Porque vocês imaginem só, tá? Uma ação de indenização, o autor propôs contra o réu. Até aí, tudo ótimo, processo de conhecimento, já estudamos. Ao final da ação, após o trânsito em julgado das decisões, ficou decidido que o autor não tinha direito à indenização, tá? Ele tinha requerido uma indenização por dano moral, por exemplo. Só que, quando o réu fez a defesa lá na fase postulatória, dentro da contestação, o réu tinha feito uma reconvenção. E, professor, o juiz tinha que analisar na decisão tanto o pedido do autor na ação como o pedido da reconvenção, não é? Exatamente. E aí o juiz julgou. Julgou improcedente o pedido do autor, mas julgou procedente o pedido reconvencional do réu. Isso fez com que uma decisão que transitou em julgado fosse favorável a quem? Ao réu. E a reconvenção é justamente, né, um realinhamento, digamos assim, ou na verdade uma inversão do objeto litigioso. O autor dizia que o dano moral tinha sido praticado contra ele. O réu, na reconvenção, disse: olha, eu não pratiquei dano moral contra o autor. Na verdade, aconteceu o inverso. E eu vou provar que aconteceu o inverso. Ele foi quem, né, praticou um dano para mim, comigo, em relação a afetar a minha honra objetiva, a afetar a minha moral. Resumo da história. Tem-se uma decisão em que o réu originário da ação foi quem ganhou o direito a receber uma indenização do autor. Transitou em julgado isso. Professora, o autor não cumpriu voluntariamente a determinação judicial de pagar essa indenização. Percebam que a partir do momento que o juiz impôs essa obrigação ao autor, passou a surgir aí a figura de um credor e de um devedor. Quem passou a ser credor? O réu originário. Quem passou a ser devedor? O autor. Percebem o porquê eu não posso automaticamente dizer que exequente é o autor e que executado é o réu? Porque pode acontecer situações, tá, em que o devedor tenha sido o réu da ação originária. Isso especialmente quando a gente fala em execuções fundadas em títulos judiciais. Ok? Espero que essas notas introdutórias tenham ficado claras aí para vocês, porque a partir desse momento a gente começa a analisar pontuações e disposições legais específicas no que diz respeito ao exequente, credor, né? E ao executado, devedor. Diga-se de passagem, exequente, credor, legitimidade ativa no processo de execução. Executado, devedor, legitimidade passiva no processo de execução, certo?
Então, seguindo em frente, o conteúdo, tá, da nossa aula vai se subdividir aí em legitimidade. Ixi, olha, escrevi errado aqui, perdão. Acontece de vez em quando, tá? Esse A aqui não, é um I, ok? Legitimidade ativa, legitimidade passiva, possibilidade de litisconsórcio e acumulação de demandas. São aí basicamente os 3 pontos que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, né? No restante aí da nossa aula de hoje, tá bom? Então, primeiro ponto, abertura, a legitimidade ativa, tá? No processo de execução. Como eu vinha dizendo, deixa eu mudar a cor aqui. Como eu vinha dizendo, a legitimidade ativa, né? Nesse caso aí, ela vai ser exercida pelo credor da obrigação. E se ela vai ser exercida pelo credor da obrigação, esse credor ele será chamado processualmente de exequente. Eu tô repetindo, galera, porque lá na frente eu vou me reportar muito a exequente e executado. Então, você já tem que ter assimilado, tá? Memorizado o que representa esse exequente e o que representa esse executado, certo? Então, olha só. Diante disso, esse credor, que é o exequente processual, ele vai poder exercer uma legitimidade ativa em 3 modalidades. Ele vai poder exercer a legitimidade ativa ordinária primária. Tem doutrinador que denomina essa legitimidade de originária, tá? Então, já memoriza também. Tem banca como a CESP que só usa, certo? Essa nomenclatura aqui de originária. Olha só, a segunda modalidade é a legitimidade ativa ordinária superveniente, ou também denominada de secundária. E a última modalidade de legitimidade ativa é a legitimidade ativa extraordinária, tá? Resta agora a gente descobrir o que diferencia, tá? Cada uma dessas modalidades de legitimidade ativa, beleza? É muito simples. Primeiro, recorde-se que esse tipo de legitimidade refere-se ao credor, ok? Professora, beleza. O que é que o credor tem a ver com a legitimidade ordinária primária, que é a primeira modalidade que a gente vai estudar? A legitimidade ativa ordinária primária, ela é identificada pela presença do credor, presença do credor no título executivo. Professora, quer dizer que se no título executivo eu visualizo, né, que aquele sujeito, desde a origem do título executivo, sempre foi o credor, isso vai significar dizer que a legitimidade ativa dele é ordinária primária. Diferentemente do que acontece na legitimidade ativa ordinária superveniente. Por quê, professora? Porque quando eu tiver legitimidade ativa ordinária superveniente, tá? O credor originário não estará mais no título executivo. Não estará no título executivo. E professora, vai significar dizer que houve uma substituição. Houve uma substituição do credor. O credor foi substituído. E vocês conhecem
essa possibilidade de substituição do credor. Vocês aprenderam lá em Direito das Obrigações. Quem lembra? Quem sabe me dizer qual é o instituto? Vou dar um exemplo, tá, Bruno? Vou dar um exemplo. Mas antes de eu dar um exemplo, vamos ver se vocês conseguem resgatar o Instituto do Direito Civil. Não é obrigação solidária. O Instituto do Direito Civil, tá? Que representa a substituição de um credor por outro, que faz com que o crédito de uma pessoa seja transferida para outra, e aí essa outra pessoa passa a ser o novo credor. Quem lembra? Não, nada de subsidiário. Lá, não, sucessão também não. Lá em transmissibilidade, a sucessão, Jaime, ela vai permitir a legitimidade ativa secundária, tá? Mas não é exatamente decorrente lá do Instituto de Obrigação. Cessão de crédito, tá aí, Mariana acertou, tá? Lá dentro do tópicozinho de transmissibilidade obrigacional, vocês estudam a figura da cessão de crédito. É eu transferindo, tá, o meu crédito para um outro credor por meio de um documento chamado cessão de crédito, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, inclusive, não é doação, tá, Bruna? Inclusive, esse é o primeiro exemplo aí que eu posso trazer para vocês de legitimidade ativa ordinária superveniente, ou também chamada de secundária. Mas eu posso trazer outro exemplo dessa legitimidade superveniente. Sucessão processual, tá? A Jaime, acho que foi Jaime que falou em sucessão aí, né? Não estava correlacionada com a obrigação diretamente, Jaime, mas a sucessão processual é uma das possibilidades de se ter essa legitimidade ativa, né, superveniente. Por quê, professora? Porque você imagina, tá, que o credor originário, certo, que era exequente no processo, ele no curso do processo faleceu. E aí, ele havendo falecido, a subrogação também é um caso, tá, Jailton? Ele havendo falecido, certo? Diante desse falecimento, um de seus herdeiros pode vir sucedê-lo, tá, no processo. E aí, essa sucessão, não, quirografário não, tá? E aí, essa sucessão, tá, em virtude do falecimento por causa mortis, certo? Vai justificar a existência de uma nova legitimidade para aquele novo credor que veio substituir o credor originário. Resumindo, tá? Para a Bruna que estava pedindo aí o exemplo. Resumindo, Bruna. Bruna, se você é o credor originário da relação obrigacional, ou seja, foi você que celebrou o contrato inicialmente, foi você que era o autor originário da ação, quando a gente estiver falando de título judicial, é você o portador do cheque que está sendo cobrado, por exemplo, tá? Então, sempre que você for aquele credor que deu origem ao título, inclusive é por isso que ela é chamada de originária, nós teremos sua legitimidade como legitimidade ativa ordinária, tá? Professora, mas aí, se no curso, né, do processo, ou então até mesmo no curso da fase pré-processual, antes de se ingressar com o processo, quando a gente ainda estava efetivando os títulos executivos, ocorreu essa substituição processual, seja pela cessão de crédito, seja pela subrogação, seja pela sucessão, que é uma causa mortis, certo? Aí a gente vai ter a formação de uma legitimidade ativa superveniente. Inclusive, questão da CESP, olha só. No processo de execução, sempre existirá legitimidade ativa ordinária originária,
sempre existirá, olha o questionamento, sempre existirá legitimidade ativa, ordinária, originária. Sempre, gente. Sempre vai ter a legitimidade ativa, ordinária, originária. Por quê? Porque alguém tem que ter originado esse título. E aí, uma vez o título originado, aí eu posso conceder o meu lugar, substituir, né, o meu lugar para ser ocupado por outro credor. Aí, nesse caso, quando ocorre essa substituição, que não é obrigatória, tá? É facultativa, depende das circunstâncias fáticas, aí passa a existir a outra legitimidade. Mariana, tem que ser antes do início do processo, no caso, a superveniente? Não, pode ser... Na verdade, Mariana, todas elas, certo? A legitimidade ela só passa a surgir com o processo. Eu não tenho como falar em legitimidade sem a propositura do processo, tá? Porque é a legitimidade de quê? De ser parte. Então, eu não vou discutir legitimidade na fase pré-processual, digamos assim. Eu vou discutir na fase pré-processual a transmissibilidade do título. Aí, por exemplo, eu fiz uma cessão de crédito, não tinha ajuizado nenhum processo ainda, certo? E aí, nessa cessão de crédito, a legitimidade, quando eu for propor a ação, a legitimidade originária era do credor originário. Eu já vou ajuizar a ação com base numa legitimidade ordinária superveniente, porque o meu direito já adveio de uma cessão de crédito. Beleza? E aí, gente, a última legitimidade, né, que a gente tem, simples também, é a legitimidade extraordinária, tá? A legitimidade extraordinária é quando a gente tem alguém atuando em nome próprio, porém na defesa de direito alheio, de direito de uma terceira pessoa. Percebam, um agente atuando em nome próprio, mas em defesa de direito alheio. A gente só tem uma previsibilidade legal disso, que é o Ministério Público. Inclusive, é nesse contexto que a gente visualiza aqui, ó, o artigo 778 do Código de Processo Civil. Percebam, o 778 diz assim, pode promover a execução... Oi, alguém quer falar? Ninguém? Para mim, eu tinha escutado a voz de alguém. Então, continuando. O 778, né, caput diz assim, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Resumindo, o credor originário, tá? O credor originário, ele pode promover a execução forçada. Que legitimidade é essa, professora? Legitimidade ativa, ordinária, originária, tá? Ou também chamada de primária, certo? No parágrafo 1º, olha só, a gente vai ter, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir. Percebe, Mariana, a resposta da tua pergunta aqui pelo parágrafo 1º? Então, eu já posso abrir um processo com base na legitimidade ativa, ordinária, superveniente, tá? Se a cessão de crédito, por exemplo, ou se a subrogação, por exemplo, aconteceu antes do ajuizamento da ação, tá? E aí, quando eu inauguro o processo, pelo fato de eu não ter sido o credor originário, eu vou propor a ação e já justificar ela na existência de legitimidade ativa, ordinária, superveniente, porque o parágrafo 1º diz, podem promover execução forçada, tá? Ó. Então, o legitimado superveniente pode inaugurar o processo de execução ou, se o processo de execução já foi inaugurado pelo originário, o superveniente, né, que assumiu o lugar do originário, pode prosseguir com a execução que já foi proposta, tá? Em sucessão ao exequente originário. Em que hipóteses, tá?
Então, olha só. O Ministério Público nos casos previstos em lei. Professora, você disse que essa legitimidade do Ministério Público ela é extraordinária. Exatamente. Ela é uma legitimidade extraordinária. Mas da mesma forma que ela é extraordinária, ela é uma extraordinária superveniente também. Professora, eu vou ter algum caso de legitimidade do Ministério Público que ela é originária, que ela é legitimidade ativa ordinária originária? Temos. Quando o Ministério Público ele for o titular de TAC, termo de ajustamento de conduta. Lá na aula sobre títulos executivos extrajudiciais, a gente vai ver quais são esses títulos e um desses títulos é o TAC. O TAC, ele dá legitimidade ao Ministério Público, tá? De formação de um título executivo próprio e o próprio credor desse TAC é o Ministério Público. Ora, se no TAC o Ministério Público é o credor originário, nesta hipótese, né, o Ministério Público estará atuando com legitimidade ativa, ordinária, originária. Mas quando o Ministério Público atuar em nome próprio, mas não na defesa, né, de direitos próprios e institucionais dele, e sim na defesa de direitos, né, de terceiros, alheios, aí a legitimidade dele vai ser superveniente, né, mas extraordinária. Extraordinária, superveniente. Beleza? E aí, ó, a lei especifica o MP nos casos previstos em lei. Que casos seriam esses, por exemplo, professora? Ora, vou trazer uma situação bem específica e bem fácil, simples. Vocês estudaram lá em processo administrativo, em direito administrativo 1. No finalzinho do direito administrativo 1, na ação de improbidade administrativa. Um dos legitimados ativos para a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é quem? O Ministério Público. Além do Ministério Público, é possível que essa ação seja proposta também pela pessoa jurídica, né, lesionada aí em virtude da prática do ato de improbidade administrativa, certo? Então, nessa ação, quando a ação chega ao final, nós sabemos que existem as sanções decorrentes da prática do ato de improbidade. Aplicação de multa, ressarcimento ao erário, cassação dos direitos políticos, né? Inclusive, vocês viram muita coisa nesse sentido. Eu dei um mini curso no FAERJ, ano passado, né? Final do ano passado. O professor Matheus Carvalho comentou bastante sobre esse tema. E aí, galera, nesse sentido, né? Lá no final, o juiz vai dar uma decisão. E aí, se nessa decisão tem, por exemplo, que o agente que praticou o ato de improbidade administrativa, que enriqueceu ilicitamente, ele vai ter que fazer o ressarcimento ao erário público. Ele vai ter que ressarcir, né, monetariamente os danos que ele provocou. Então, o dinheiro, ele vai ter que devolver. E aí, suponha que diante dessa decisão, esse agente público condenado por improbidade administrativa não cumpriu a decisão voluntariamente. Ele passou nesse momento a ser o quê? Um devedor. E olha aí a ação de execução, né, se materializando. Se ele não cumpre voluntariamente, surge a legitimidade ativa, ordinária, originária para a pessoa jurídica que foi lesionada. Então, suponha que foi um agente público do município de Pau dos Ferros. Quem é a pessoa jurídica, nesse caso, né, que vai aí ser ressarcida, porque foi ela que foi prejudicada e ela quem é a credora originária? Ora, o próprio município. O município é o quê? Pessoa jurídica de direito público interno. Tá? E aí a legitimidade originária, enquanto credor, para fazer essa cobrança de quem? Dessa pessoa jurídica. Diante da omissão da pessoa jurídica, surge o Ministério Público como defensor do direito da coletividade, né? Do direito da sociedade. Porque aquele dano que foi provocado ao erário público, ele ofende o quê? O interesse público.
Se ele ofende o interesse público, ele ofende a coletividade. Se ofende a coletividade, ofende a sociedade de uma forma geral. É, portanto, competência do Ministério Público agir nesse caso. E aí, com uma legitimidade, né? Uma legitimidade extraordinária. Por que é extraordinária? Porque ele está usando o nome dele, Ministério Público, mas não na defesa de um interesse consagrado por ele, mas de um interesse de uma outra pessoa jurídica. Então, ele está usando o nome dele em defesa de direito alheio. Por isso que a legitimidade é extraordinária. E superveniente por quê? Superveniente porque ela não foi originariamente do Ministério Público. Ela é decorrente aí, né, de um crédito que originariamente pertencia a outro credor. Beleza? O Ministério Público passa a fazer as vezes de credor aí. Ok? Além disso, né, o 778, parágrafo 1º, ele elenca outras situações que a gente vai encaixar aqui, ó, do inciso 2 até o inciso 4, dentro da legitimidade ativa, ordinária, superveniente. Esses 3 casos aqui são casos de legitimidade ativa, ordinária, superveniente. É o caso do espólio, os herdeiros, os sucessores do credor, sempre que por morte deste, por morte de quem? Por morte do credor, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Ora, quando por causa mortis, né? Quando em virtude da ocorrência do evento morte, houver uma transmissibilidade do direito, e vocês já devem ter visto em sucessão, né? Uma vez que a morte ocorre, a transmissibilidade ela é automática, tá? E aí, essa transmissibilidade desse direito de título executivo, né? Dessa dívida que o credor tinha para receber em vida. E uma vez morto, ela vai passar para os seus sucessores, herdeiros, espólios, sejam herdeiros de natureza legítima ou herdeiros de natureza testamentária. Beleza? A outra situação, né, é a efetivação documental da transmissibilidade de crédito, pela cessão de crédito, ok? É o inciso 3, ó. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos ou ato intervivos, tá? Então, o cessionário aí adquirindo o crédito, porque o credor originário ele vai ser o cedente, tá? O cessionário é aquele que adquire o crédito. Pode ser até uma venda. Por exemplo, eu tenho um título executivo que está lá judicializado numa ação de execução de 10 mil reais. E aí eu estou precisando desse dinheiro e eu encontrei uma pessoa para ceder meu crédito de forma onerosa. A pessoa diz, olha, eu assumo o seu lugar na ação, eu passo a ser o credor e lhe pago agora, nesse momento, 9 mil. Tá? Qual é a vantagem desse cessionário? Ora, R$1.000 ele vai ganhar aí, mais os juros que vão advir aí do restante do tempo em que o processo durar. Ok? Dúvidas em relação a isso? Deixa eu ver. Professora, poderia me explicar o termo processual espólio? Posso? O espólio, Aninha, ele é a representação processual dos herdeiros e dos bens que compõem, né, o patrimônio do falecido, do decujus. Então, a gente vai denominar espólio o conjunto de herdeiros e de patrimônio, tá, daquele que faleceu. Então, suponha que Deus o livre, né, eu faleci hoje, né, que Deus o livre, a Maria, batendo aqui na madeira. Eu faleci hoje e eu tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos e um marido, tá? Todos eles meus legítimos herdeiros. Vocês vão entender nos herdeiros, na legitimidade, tá? Dos herdeiros. Então, eles são meus herdeiros legítimos, né? Por laço consanguíneo. E aí, quando eu falecer, todo o meu patrimônio vai ser transmitido automaticamente para ele, tá? Mas isso é uma ficção jurídica, essa transmissibilidade. Então,
Por ficção jurídica, a transmissibilidade ocorre, mas para que ela seja efetivada pontualmente, precisa-se tomar medidas judiciais cabíveis, quais são o inventário e a partilha dos bens, tá? Que pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Quando o inventário e a partilha ocorre, surge a formação do espólio. O espólio vai ser formado por meu marido, meus 2 filhos e todo o meu patrimônio, tá? Então, o espólio é a representação dos herdeiros e do patrimônio na via judicial. Ok? Deu para responder aí? Inclusive as dívidas, Fernando, tá? As dívidas que o credor deixou, né? Na verdade, que o falecido deixou, também vão compor o espólio aí, tá? Até porque os herdeiros e o patrimônio, né, do falecido vai responder por essas dívidas, tá? Até o limite da herança deixada, ok? Quem tá com a internet ruim, né, não tá travando aí, às vezes sair e entrar novamente funciona, tá bom? Continuando, tá, gente? A outra situação, o subrogado, nos casos de subrrogação legal ou convencional, tá? Aqui nessa subrrogação, a gente tem um exemplo claro da obrigação solidária, tá? A gente tem um exemplo claro da obrigação solidária. Inclusive, recentemente, num processo que eu ajuizei na Justiça Federal, tá? A gente ganhou a ação e, além de ter ganhado a ação, a gente ganhou também os honorários sucumbenciais, tá? O juiz arbitrou lá em 20% sobre o valor da causa de honorários sucumbenciais, e aí a ação era contra a União e o Estado, tá? Em litisconsórcio passivo, em virtude de solidariedade de obrigação entre os dois. E aí saiu o RPV, né, a requisição de pequeno valor, para a gente receber o valor desses honorários. E o juiz, quando emitiu o RPV, bloqueou o dinheiro completamente na conta da União Federal, tá? Esquecendo aí da solidariedade. Aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: pode, professora? A ação foi contra 2 réus. Os 2 réus são devedores solidários. Mas aí, ao final da ação, né, já na execução, apenas um dos executados aí é que está respondendo pela obrigação. Isso é possível? Claro que é possível. É a essência da solidariedade. Quando vocês aprenderam solidariedade lá no 3º período, ficou claro que nós temos uma obrigação solidária a partir do momento em que, no caso, solidariedade passiva, né? A partir do momento em que eu tenho vários devedores e todos esses devedores são obrigados pelo valor total da dívida. Então, se eu tenho 3 devedores solidários, eu posso cobrar a dívida toda de apenas um, tá? E esse um vai ter a obrigação de me pagar a dívida toda, ainda que a cota parte dele, quando ele assumiu a dívida solidária, tenha sido apenas de 50%, por exemplo. Mas se eu cobrar dele a dívida toda, ele vai ter a obrigação de me pagar. Aí depois, em momento posterior, esse que pagou a dívida toda, mas que assumiu inicialmente, né, uma cota parte apenas de 50%, vai se subrrogar no direito de credor em relação ao outro devedor. Olha a subrrogação aí, fazendo surgir uma legitimidade ativa ordinária superveniente, tá? E aí, fechando aqui o 778, né? A gente tem que a sucessão prevista no parágrafo 1º independe do consentimento do executado. Ah, professora, o credor resolveu fazer uma cessão de crédito, né? Transferir o crédito dele para um outro credor. Precisa autorização do devedor? O devedor precisa ser notificado, mas autorizar de forma alguma, certo? E aí, gente, superada a parte da legitimidade ativa, vamos para a legitimidade passiva,
que é bem simples também, tá? Na legitimidade passiva, eu vou ter aqui não mais o credor, e sim o devedor. Vocês desculpem aí a letra ruim, tá? Mas faz parte. Então, a gente vai ter o devedor, né? E esse devedor, ele vai ser chamado de quê? No processo executivo, executado. Tranquilo? Professor, e como é o exercício dessa legitimidade por este devedor? Também ocorre em 3 modalidades, tá? A modalidade passiva, ordinária, primária, ou também chamada de originária, certo? Mesma coisa, é a mesma denominação da ativa, né? Só que aqui a gente está diante da passiva, certo? Então, a passiva ordinária superveniente ou secundária e a extraordinária passiva, né? Ou passiva extraordinária dá na mesma coisa. Professora, como é que a gente consegue identificar aí a diferença entre essas 3 modalidades de legitimidade passiva, né? Porque elas possuem diferença. Então, bem simples também, assim como foi na legitimidade ativa. Se a legitimidade passiva é ordinária, primária ou originária, ó, significa dizer, tá? Que a gente está trabalhando aqui com o devedor originário. Aquele que originariamente assumiu a obrigação presente no título executivo. Aquele que foi o primeiro a emitir o cheque, tá? Aquele que assinou o contrato originariamente. Então, o credor, tá? Que assumiu inicialmente o dever obrigacional e prestacional, é ele aí que vai exercer a legitimidade passiva ordinária, primária ou originária, ok? Na segunda modalidade, né, da mesma forma, quando a gente tiver uma substituição, quando a gente tiver uma substituição por ato inter vivos ou causa morte, substituição de quem? Do devedor. O devedor originário foi substituído. A legitimidade deixa de ser ordinária primária e passa a ser ordinária superveniente, certo? E por fim, ó, a legitimidade extraordinária, na mesma justificativa do que ocorre na ativa, tá? Aqui, mais uma vez, a gente vai ter um sujeito agindo em nome, ó, nome próprio, mas na defesa de interesse alheio, tá? Na defesa de interesse de uma terceira pessoa. Consolidando esse entendimento aqui, deixa eu ver aqui, tem uma dúvida. Professora, tem uma pergunta sobre a execução de pensão alimentícia. O caso é uma cliente minha que relatou que entrou com ação de alimentos e o juiz deferiu o valor arbitrado. Porém, o pai, e agora ela executar o pagamento, mas já fazem mais de 5 anos. Aí eu falei para ela que já houve uma prescrição. No caso em tela, houve prescrição. Faz o seguinte, né? Pra gente não interromper a aula aqui, já que tá mudando um pouquinho o foco, a sua pergunta, certo? Se sobrar um tempinho aí no final, eu te respondo, ou então depois você coloca a sua dúvida lá no Slack, que eu te respondo, tá? Mas, na verdade, a análise da prescrição aí, ela vai depender do momento do trânsito em julgado da decisão, certo? Então, não é nem, na verdade, da data da sentença do juiz, é da data do trânsito em julgado que você tem que analisar, tá? Mas tem alguns detalhes aí depois de prescrição. Sempre utilizando aquela súmula 150. E lembrando aí que não é 5 anos, né? Em relação a alimentos, a prescrição ela é 2 anos, está lá no Código Civil. Prestação alimentares, a prescrição é 2 anos. Se for com relação a incapaz, é imprescritível, né? Se os alimentos forem em favor de incapaz, é imprescritível, tá? Mas vamos deixar isso aí um pouquinho de lado, e depois você me fala lá no Slack, ok? Então, bora lá. Continuando aqui, tá, gente? Na nossa legitimidade passiva, a gente tem que consolidar o entendimento a partir aqui do artigo 779.
O 779, ele vai trazer para a gente aí as possibilidades de legitimidade originária, de legitimidade superveniente, né? E de legitimidade extraordinária, certo? Então, olha só. A execução pode ser promovida contra. Se é promovida contra, eu já estou identificando quem aqui? Devedor, tá? Então, pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. Ora, esse devedor aqui é o devedor o quê? Originário. Então, legitimidade ativa, ordinária primária ou originária, tá? Incisos 2, 3, 4 e 5, tá? Então, esses 4 incisos aqui... Opa, tem alguém entrando na sala. Esses 4 incisos aqui, certo? Vão representar para a gente aí uma legitimidade passiva, mas é uma legitimidade passiva ordinária superveniente. Que casos são, professora? Olha aqui, causa morte, mais uma vez o falecimento, só que o falecimento agora não foi do credor, foi falecimento do devedor. Quem vai substituir esse devedor? O espólio, os herdeiros ou os sucessores, tá? Inciso 3, o novo devedor, tá? Que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Professor, o que é isso? Cessão de débito, ou também chamada pelo Código Civil, assunção de dívida. Lembram disso? Tá? A cessão de débito pode ser chamada de cessão de débito ou assunção de dívida. Vou já chegar na superveniente, tá? O caso da superveniente vai ser o último inciso aí, inciso 6, da responsabilidade tributária, tá? O responsável tributário. Então, continuando aqui, tá? O fiador do débito, olha a responsabilidade solidária aqui, constante no título extrajudicial, tá? Então, o fiador, ele responde também aí pelo débito, só que a legitimidade dele não é originária, porque ele está substituindo o devedor na obrigação que era do devedor. E aí, depois, esse fiador, ele pode se subrogar nos moldes, né, de credor para cobrar do devedor originário. Responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Lembrem lá de direitos reais, né? Quais são os direitos reais de garantia? O penhor, a hipoteca e a anticrese, certo? Esses são os direitos reais de garantia. Então, quando eu faço uma dívida, certo? E nessa dívida eu entrego como garantia um bem, tá? E aquele bem vai garantir o pagamento da dívida, só que esse bem, ele não era de propriedade ou de domínio do devedor originário. Ele era de propriedade de uma outra pessoa. Aí, quando esse bem, ele vai ser aí utilizado para quitar a dívida, tendo em vista que o devedor foi inadimplente, aquele responsável que é titular do bem que foi dado em garantia, automaticamente é quem vai estar aí respondendo como devedor, né? E aí, claro, depois ele também pode se subrogar nos direitos de credor, certo? Então, ele passaria a substituir o devedor numa legitimidade superveniente, ok? E a última, né, que é a extraordinária, o responsável tributário, assim definido em lei. E aí a gente vai buscar essa questão aí lá no âmbito das execuções fiscais, a lei de execuções fiscais, na verdade, tá? Professora, como é que acontece essa responsabilidade tributária? E é uma responsabilidade tributária bem específica, tá? A responsabilidade tributária da pessoa jurídica e dos sócios da pessoa jurídica, certo? E aí, nessa responsabilidade tributária aí dessa pessoa jurídica e de seus sócios, vai se analisar o seguinte: se o devedor originário, né, do tributo, da dívida tributária, da dívida ativa tributária, né, é uma empresa, é uma pessoa jurídica, certo? E essa pessoa jurídica está inadimplente, quando se ajuiza a execução fiscal e se pede para
uma vez que, diante da execução fiscal, a empresa demonstrou impossibilidade patrimonial de pagar a dívida, pede-se que atinja o patrimônio de quem? Dos sócios. O sócio passa a ser um responsável tributário pelo pagamento daquela dívida que originariamente não era dele sócio, mas sim da empresa de onde ele é sócio, tá? Então, o sócio, quando ele assume essa dívida aí, quando ele se torna devedor por uma dívida originária da empresa, da pessoa jurídica, nós temos uma legitimidade aí, que ela vai ser superveniente, porém extraordinária. Extraordinária por quê? Porque ele vai estar agindo em nome próprio, mas em defesa do interesse da pessoa jurídica da qual ele é sócio, certo? Então, esse caso específico aí de responsabilidade tributária, beleza? E aí, gente, para finalizarmos, né? Eu já estou até fazendo a chamada aqui, certo? Para a gente finalizar a nossa temática aqui, deixa eu só... Pronto, já vou fazer um download aqui do diário. Chamada feita, tá? Então, para a gente finalizar nosso tema, só a questão do litisconsórcio e a questão da intervenção de terceiros. Bem rapidex. Olha só. Litisconsórcio e cumulação de demandas executivas. É possível, professora, ter litisconsórcio nos processos de execução? Sim. É possível ter litisconsórcio nos processos de execução. Eu posso ter mais de um devedor, eu posso ter mais de um credor, né? Se eu tiver mais de um credor, aí eu vou ter um litisconsórcio ativo, porque eu tenho vários exequentes. Se eu tiver mais de um devedor, eu vou ter um litisconsórcio passivo, porque eu tenho vários executados. E eu posso ter no mesmo processo vários credores e vários devedores, tá? Nesse caso, eu teria um litisconsórcio misto, porque haveria pluralidade de partes em ambos os polos da demanda executiva, tá? E além disso, ó, é possível acumular várias execuções em um único processo. O exemplo clássico que sempre os doutrinadores trazem, tá? Quando o credor tem 10 cheques, certo? Esses 10 cheques, por exemplo, eles voltaram porque não foram compensados por falta de dinheiro na conta, né? Da qual o cheque era vinculado. E aí, esses 10 cheques, né, foram emitidos pelo mesmo devedor. Aí a pergunta que se faz, professor, eu vou promover uma execução para cada cheque? Não, você pode cumular os 10 cheques. Então, cumular o objeto de execução e propor um processo só. É o que diz o 780. Ó, o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes. Se eu tenho 10 cheques, eu tenho 10 títulos executivos diferentes. Se eu tenho 3 cheques e 2 notas promissórias, eu tenho 5 títulos executivos diferentes, tá? Por quê, professora? Porque eles têm diferença de data, diferença de valor, diferença de partes, enfim, tá? E aí o 780 continua. Quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Ah, professora, então se o devedor for diferente, eu tenho 10 cheques, mas cada um foi emitido por um devedor diferente. Aí eu não tenho como usar os mesmos cheques dentro de um processo só porque eu vou ter vários devedores distintos em relação a títulos distintos. Tá? Então, a condicionante aí da acumulação de demandas executivas é justamente essa. A existência de um executado idêntico em relação a todos os títulos executivos. E a outra condicionante é a competência. Tem que ser o mesmo juízo competente para fazer o julgamento da execução de todos esses títulos. Resolveu isso, tá tudo ok. E aí, fechando, né, com chave de ouro, nosso tema de hoje, possibilidade de intervenção de terceiros no processo executivo, tá? Deixa eu olhar aqui o chat, tem alguém falando? Mariana, você botou sobre superveniente. Eu já respondi alguma coisa nesse sentido? Já eu perdi a conexão de áudio. Passa rápido demais. Professora, aí é que entra a intervenção. Não, a intervenção de terceiros é agora, tá? Litisconsórcio é diferente de intervenção de terceiros.
Litisconsórcio é quando a gente tem uma pluralidade de sujeitos no polo ativo ou uma pluralidade de sujeitos no polo passivo. A intervenção de terceiros é quando a gente tem aí um auxílio ou uma terceira pessoa, tá? Que tem vínculo ou não com a demanda, e aí ela vai ingressar no processo ou para auxiliar o credor ou para auxiliar o devedor. Vou sim, viu, Jennifer? É porque eu vi uma mensagem aqui sua, Mariana, dizendo assim, sobre a superveniente. Eu entendi que é alguma pergunta sobre a legitimidade superveniente. Aí eu me perdi aqui no chat e terminei vendo bem depois que você colocou. E aí, né, já trazendo aí para a curiosidade de Jaime sobre a intervenção de terceiros, tá? Eu digo aqui a vocês que só é cabível duas modalidades de intervenção de terceiros nos processos executivos, tá? Só é cabível a assistência simples, certo? E só é cabível aí a desconsideração da personalidade jurídica. As outras, amicus curiae, tá? Assistência litisconsorcial, elas não são cabíveis no processo executivo. As únicas cabíveis é a desconsideração da personalidade jurídica e a assistência simples, tá? Mariana, sobre superveniente deu certo, minha dúvida já mudou. Era sobre o litisconsórcio. Deixa eu só concluir a intervenção de terceiros e aí você pode tirar sua dúvida sobre o litisconsórcio. Beleza? É rápido mesmo, gente. Ó, só relembrando o que a gente aprendeu lá em processo civil 1, né? A desconsideração da personalidade jurídica, ela é aqui disciplinada pelo artigo 134. E ela é disciplinada aqui como uma forma incidental do processo. O que é eu desconsiderar a personalidade jurídica? Ora, significa dizer que eu vou atingir, né, a personalidade jurídica. Aliás, eu vou desconsiderar a existência dessa personalidade jurídica para atingir, certo, o patrimônio dos sócios. Cuidado para não confundir com a responsabilidade tributária. Lá na responsabilidade tributária, eu posso transformar o sócio em responsável tributário pelas dívidas, né, tributárias da empresa, porque lá eu tenho um regime jurídico diferenciado, porque o tributo é um objeto, né, de dívida e de débito voltado para uma natureza pública, né? A gente tem os tributos aí em natureza pública e que são cobrados pelos entes da administração pública direta, tá? Então, o regime lá da execução fiscal, ela permite essa responsabilidade tributária que não é a desconsideração da personalidade jurídica. Na desconsideração da personalidade jurídica, você tem que imaginar uma dívida, mas essa dívida ela não tem natureza tributária. Ela é uma dívida de um cheque, tá? Comum, eu emiti um cheque, o cheque é sem fundo, certo? E aí eu tenho esse título de crédito, eu posso executar esse título de crédito. Só que, né, o patrimônio meu, pessoa física, Camila, está se confundindo, tá? Está havendo uma confusão patrimonial com o patrimônio de uma empresa da qual eu sou sócia. A partir do momento que o credor consegue comprovar que eu, Camila, estou me desfazendo do meu patrimônio em favor dessa empresa, tá? Para evitar fazer o pagamento das minhas dívidas, eu demonstro ao juiz a existência de uma confusão patrimonial. Se o juiz verificar que essa confusão patrimonial existe, ou seja, o meu patrimônio está realmente misturado com o patrimônio da minha empresa, né? O juiz vai mandar desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e aí a responsabilização da execução vai atingir o patrimônio da empresa, beleza? Ou o patrimônio que, na verdade, é meu, mas eu estou colocando no nome da empresa, beleza? Isso é muito comum em divórcios, viu? Aqueles divórcios bem quentes, bem pesados, quando vai para a divisão de patrimônio e execução, tá? É bem pesado. Nas reclamações trabalhistas também. Então, ó, o 134 diz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Ou seja, o 134 está deixando claro que eu aplico essa desconsideração da personalidade jurídica não só no processo de conhecimento, mas no processo executivo também. Seja um processo executivo baseado em títulos judiciais, que é o cumprimento de sentença, certo? Seja, né, no processo executivo autônomo, baseado em títulos executivos extrajudiciais. E por fim, ó, a assistência simples, o terceiro que ingressa no processo para auxiliar ou o credor ou o devedor. E aí, olha só, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assistir. Ora, o terceiro é, por exemplo, credor, tá? Do credor que está no polo ativo daquela ação, do exequente que está no polo ativo daquela ação. E é todo interesse, né, desse terceiro fazer com que essa execução ela seja julgada procedente para o exequente receber o valor e ter patrimônio para pagar a dívida desse terceiro que vai se tornar assistente. Então, ele é o quê, ó? Um terceiro juridicamente interessado em que a sentença executiva seja favorável, né, a esse credor. O inverso também pode acontecer em relação ao devedor, certo? A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Ora, se ela é admitida em qualquer procedimento, em qualquer grau de jurisdição, também será admitida onde? No processo executivo. Beleza? E aí, ó, encerramos a aula de hoje. Me perdoem aí os 3 minutos que eu ultrapassei do nosso horário. E aí fica aberta as dúvidas. Deixa eu ver aqui o chat. Voltando. Não. Cadê? Vou disponibilizar sim, viu, Jennifer? O slide no Saga. Sobre supervendendo deu certo. Qual a tua dúvida de litisconsórcio, Mariana? Fica à vontade aí, viu? Jaime, essa intervenção ocorre como um processo incidente? Sim, tá? O da desconsideração da personalidade jurídica. O que é esse processo incidente? O processo incidente é aquele em que eu tenho o processo principal tramitando, certo? E aí, enquanto ele está tramitando, vai surgir um novo procedimento que vai incidir no meio do processo que já está tramitando. Por isso que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, Jaime, procedimentalmente, certo? Nessa desconsideração da personalidade jurídica, o juiz faz o seguinte: ele suspende, certo? O trâmite aí da ação principal, ele paralisa o trâmite da ação principal e aí ele vai cumprir, né? Vai analisar o incidente, que é o pedido de desconsideração, vai tramitar esse pedido, vai julgar esse pedido para poder voltar a tramitar o processo originário, certo? Então, acontece sim a desconsideração de forma incidente. A assistência não. Por quê? Porque a assistência não é um procedimento separado. É simplesmente uma terceira pessoa que vai ser incluída em um dos polos da ação, ou no ativo ou no passivo. Fernando, litisconsórcio é a presença de mais de uma pessoa em uma relação processual. Sim. É quando temos 2 ou mais autores, litisconsórcio ativo, ou 2 ou mais réus, litisconsórcio passivo. Exatamente. Havendo pluralidade. Como a gente está falando de execução, né? Havendo pluralidade de exequentes, nós teríamos litisconsórcio ativo. Havendo pluralidade de executado, nós teríamos litisconsórcio passivo. Mariana, era se poderia explicar novamente, mas não dá tempo. Eu só começo de 8h30. Você queria que eu explicasse litisconsórcio novamente completo? Eu explico. Pronto. Só finalizando aqui com o Jaime. Sim, nos casos de intervenção de terceiro que acontece de forma incidental, é só o caso da desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Belezinha?
E aí, Mariana, ó, vamos se ligar aqui. Litisconsórcio, a gente já sabe que é quando eu tenho vários autores ou vários réus. Isso lá no processo de conhecimento, tá? Vou até falar mais pausadamente. Quando a gente pensa em processo de execução, a gente tem que apagar essa noção de autor e réu e inserir na nossa mente a noção de exequente e executado. Exequente é o polo ativo, exequente é o credor. Executado é o polo passivo, executado é o devedor, certo? Litisconsórcio, por definição, nada mais é do que pluralidade de partes, pluralidade de sujeitos. Seja uma pluralidade de sujeitos no polo ativo, seja pluralidade de sujeitos no polo passivo, certo? E aí, pensando nessa perspectiva, Mariana, a minha pergunta é a seguinte. Num processo de execução, numa obrigação, é claro, é possível, né, que eu tenha vários devedores ali naquele polo passivo da demanda executiva? É perfeitamente possível, eu já dei um exemplo hoje à noite sobre isso, né? O caso lá da ação judicial na Justiça Federal, que a gente ganhou recentemente, honorários sucumbenciais, e a ação foi em litisconsórcio passivo, né? Facultativo, com 2 entes administrativos, que foi quem? Estado do Rio Grande do Norte e União Federal. Eles eram litisconsortes. Professora, quando isso passasse para uma demanda executiva, eu poderia fazer execução contra os 2 também? Apesar da solidariedade? Sim, eu poderia fazer execução contra um, porque esse um, por ser solidário, ia responder pela dívida toda, de todo modo, mas eu também poderia optar por um litisconsórcio. E aí, nesse litisconsórcio, né, ajuizar a demanda no polo ativo com esses 2 sujeitos. Aí, se tem 2 sujeitos, eu tenho pluralidade. Se eu tenho pluralidade, eu tenho litisconsórcio. Resumindo, no processo executivo, da mesma forma que ocorre no processo de conhecimento, também admite o litisconsórcio, tá? E com relação à acumulação de demandas, eu já deixo de observar a questão sujeito e passo a observar a questão objeto da ação executiva. Então, se eu tenho um cheque e uma nota promissória, os 2 são títulos de crédito. São títulos de crédito e são títulos executivos extrajudiciais. Professora, se esses 2 títulos de crédito, tá? Eles têm o mesmo devedor, então o mesmo executado. Eles podem tramitar perante o mesmo juízo, então é a mesma regra de competência. E em relação a eles é utilizado o mesmo procedimento executivo, por exemplo, a ação autônoma, como os 2 são títulos extrajudiciais, eu tenho o mesmo procedimento, a ação autônoma de execução, mas se eu tivesse, por exemplo, contra o mesmo devedor, Mariana, um cheque, tá? E em relação a um outro valor, eu tenho uma sentença judicial. Os procedimentos iam ser diferentes. Na sentença judicial, eu ia fazer cumprimento e sentença. No cheque, eu ia fazer ação autônoma de execução. Em virtude de ter procedimentos distintos, eu não ia poder fazer essa acumulação de demandas. É o que define o artigo 780. Certo? Consegui esclarecer tua dúvida? Beleza. Olha aí, terminei, né? 8h30 em ponto. Galera do ar que ainda tá por aí, agradeço a presença de todo mundo, certo? Aula encerrada, a frequência foi feita às 8h10. E qualquer coisa podem me perguntar lá no Slack, tá? Tchauzinho. Pessoal do B, sejam bem-vindos, tá? Sei que já é 8h30, mas vamos dar aí os 5 minutos, né, de tolerância para o pessoal entrar. Oi, pode falar. É Glériston. Boa noite, professora. Tudo bom? Tudo bem, professora. Eu acabei de entrar em sala de aula porque eu acabei de chegar do trabalho. Então, eu poderia assistir a aula agora na turma B? Pode sim, sem problema. Tá, obrigado, professora. Nada. Então, enquanto o resto da galera entra, tá? Eu vou só bloquear aqui um pouco na câmera. Vou reabastecer minha garrafinha d'água. Ok? Daqui a pouco eu volto. 5 minutos.